Obrigado pelo convite. Vamos lá. Eu acho que a minha aula ela entra muito na aula do Caio, porque a escolha do tratamento ela depende muito de onde vem a infertilidade. Eu vou começar falando sobre um pouquinho o mundo da infertilidade. Ele vem crescendo demais. Então, eu que já sou da velha guarda, aqui a gente dá esse tipo de aula há 200 anos, a gente percebe que a sala aumenta por conta do aumento do problema. Então, aí tem alguns números, só para entender por que a infertilidade saiu da sala do canto para a sala principal. Quando você tem que denotar um tipo de tratamento, você tem que fazer algumas perguntas. Algumas o Caio falou e eu vou repetir. O tempo é extremamente importante, porque ele pode denotar quase como uma impossibilidade. Então, fica aqui uma dica. Não falem para o paciente, você não vai engravidar. É a única doença que você tem 2 pacientes. Um paciente pode compensar o outro. Ou seja, uma mulher de 40 anos pode deixar um casal infértil. Uma mulher de 20 anos com um homem com espermograma alterado pode engravidar. Então, o espermograma não é exame de fertilidade. O espermograma é um exame de função do testículo. E quando você olha o espermograma, você tem que fazer algumas perguntas. Acho que de tudo o que foi falado, o que o Caio falou, eu só queria reforçar uma coisinha. O uso de anabolizante. Ele é quase que uma febre, seja qual for o motivo, a favor ou contra, não, mas a verdade que é quase que uma regra hoje encontrar todas as semanas alteração da espermatogênese pelo uso de testosterona, ou por reposição, ou por estética, mas ele realmente bloqueia a produção seminal. Quando olhamos a história seminal, é sempre importante fazer algumas perguntas, principalmente em relação à atividade laboral. Então, o calor, ele é realmente danoso para o testículo. O testículo precisa de 2 graus a menos que o corpo, por isso que ele é exposto. Então, a história da varicocele, eu vou falar um pouquinho mais tarde, ela foi comprovada. Já foi colocado uns eletrodos térmicos, foi em Pádua isso, e eles comprovaram o aumento de temperatura no dia a dia. Então, pessoas, padeiros, pessoas que trabalham com fornos, engenheiro, siderurgia, realmente pode alterar a espermatogênese de forma transitória ou não. Uma segunda armadilha é ficar uma regra. Um espermograma tem que ser repetido pelo menos com 15 dias de intervalo. Isso já foi falado no consenso há muitos anos atrás. Por quê? Porque a espermatogênese, ela, pelo fato dela ter 3 meses, você pode ter histórias muito anteriores e o seu tratamento seja, às vezes, só esperar. Ou seja, uma febre pode transformar um paciente normal, claro que uma febre importante, em azospérmico por um período de até 6 meses. Então, nem sempre o desespero tem que ser assumido diante de uma azoospermia, ok? O espermograma ele já falou, e os estudos hormonais também. Eu vou reforçar algumas coisinhas no exame físico que foi falado. Quando eu tenho que fazer uma decisão de uma terapêutica, o meu principal medidor é o volume do testículo. Existe uma série de exames, é claro, excluindo os fatores genéticos, excluindo as síndromes. Eu estou diante de um paciente que tem um problema seminal, eu vou direto no volume testicular. 85% do volume do testículo é a área de produção espermática. Então, testículos menores, provavelmente uma menor produção. Então, quando ele comentou sobre a história da genesia dos deferentes, ele é um paciente com um testículo acima de 15 ml, que é o volume normal, um paciente que não tem os deferentes, e que se ele não tiver de um lado, uma outra dica, faça um ultrassom de vias urinárias, porque se essa mutação se manifestou antes da 7ª semana, ele não vai ter o rim ipsilateral com aquele problema da genesia do deferente. Então, esse tipo de dica leva você a uma forma de terapêutica. Bons testículos podem fazer eu optar por uma técnica mais simples. Um testículo menor, com hormônios altos, ou seja, um testículo que está entrando em falência, ele denota que eu tenho que agredir mais esse testículo, eu tenho que biopsiar, eu tenho que ir para cima dele com alguma técnica mais agressiva. Nunca esquecer a avaliação do meato uretral, uma hipospádia leva à infertilidade pelo jato. E qual que é o problema da infertilidade?
O problema da infertilidade está muito na cultura. Eu tenho quase certeza que 99% de nós aqui nunca fizemos espermograma. Quando fazer o espermograma? O espermograma, no adolescente, não tem normativa ideal, porque se ele depende do balanço hormonal, o balanço hormonal no adolescente é péssimo, né? Nasce a barba aqui, a voz faz assim. Então, não existe normativa. Quando você vai lá, não tem uma normativa. Existe para o adulto jovem. Adulto jovem é aquele cara que não quer engravidar. Então, pedir um espermograma, para ele, é muito difícil. Por outro lado, quando ele fez espermograma, é alguma encrenca. Então, teoricamente, quando ele chega na infertilidade lá na frente, com 30, 40, 50 anos, eu nunca vi o espermograma dele bom. Então, existe um pensamento de um pesquisador que chama Carlo Foresta, dizendo que talvez a varicocele a gente opere demais e nem seja o problema. Por quê? Você faz o espermograma daquele paciente com 30 anos, 40 anos, está alterado, e você viu uma varicocele, você opera e não melhora. Você não sabe se ele declinou. O declínio da varicocele aparece durante a adolescência e vai declinando devagarzinho. Isso é típico da varicocele. Então, se você não tem esse histórico, você está operando um pouco no escuro. Então, é importante deixar isso claro ao paciente. Eu nunca vi teu espermograma normal. Então, eu não sei se você declinou. O que aconteceu comigo? Talvez esse seja o seu perfil. Ok? Depois da reprodução assistida, depois da fertilização in vitro, a gente teve um ganho de informação enorme na urologia. A gente entendeu os passos do espermatozoide, a gente entendeu o que ele faz. E diante do que ele faz, a gente oferece uma terapêutica. Então, já falei que o espermograma não é um exame de fertilidade, então a gente não consegue diferenciar ainda a gravidez natural da reprodução assistida. Mas como assim? Vocês fazem filho no laboratório, até um certo ponto. Depois que eu ponho o espermatozoide dentro do óvulo, eu sou expectante. Eu não tenho capacidade de correção do embrião. Então, a gente entendeu aonde o embrião para, onde o embrião não engravida, e quanto disso é culpa de nós aqui, urologistas, que deveríamos cuidar desse papel. O primeiro papel espermático é o papel da divisão. É o papel do início da vida, em algumas religiões, o início da divisão. Quem divide é o óvulo. Então, a clivagem se faz por uma região que chama-se peça intermediária, que coordena a motilidade da cauda e que dentro do óvulo ele libera esse centríolo que divide a cauda. Ele forma um fuso de divisão e que esse... que não vai funcionar. Que esses espermatozoides móveis, eles têm essa capacidade. A capacidade do quê? A capacidade de iniciar a divisão do embrião. Toda a carga funcional do embrião é do óvulo. Toda a carga de gerência é espermática. Então, ele entra, às vezes eu brinco na faculdade dizendo que ele faz uma bagunça organizada. Ele entra e acelera o processo. Então, a gente vê as horas correndo aqui, a divisão dele se faz pelo centríolo da motilidade do espermatozoide. Então, mecanismos que possam fazer com que eu corrija essa motilidade, pode fazer uma divisão embrionária adequada. O segundo problema é a aneuploidia. O espermatozoide aneuploide não vai dar um número de cromossomos adequado. E por que a aneuploidia é importante? Porque já se descobriu com esses trabalhos que baixas contagens aumentam o número de aneuploidia. Então, o nosso problema não é só a quantidade que cai na vagina, que sobe no útero, que atravessa a trompa e que não tem número suficiente para chegar lá em cima. É uma quantidade e uma qualidade mais baixa. É uma dificuldade. Então, dentro disso eu vou voltar para o nosso eixo hipotálamo testicular, hipófise testicular. Por quê? É lá que nós vamos agir no nosso tratamento medicamentoso. Eu sempre procuro impulsionar as células lá dentro. E de que forma? De forma mais simples do que... vou pegar o gancho um pouquinho do Caio. Se a gente for tentar ser simplista, a produção seminal tem duas fases, uma maior e uma menor. A maior é dependente do FSH. O FSH recruta a célula. A stem cell, ela traz, aquilo vai trocando de nome, os espermatócitos, até a espermátide. Quando chega na espermátide, o LH leva a testosterona e a testosterona matura isso. Tem um processo que chama espermiação, em que aquela célula grande vai virar aquele girino pequeno, o DNA vai ser condensado, onde pode ter a fragmentação do DNA.
Então, impulsionar esses hormônios pode ser nossa primeira arma. A impulsão dos hormônios é extremamente importante, principalmente porque a gente sabe que nós estamos vivendo uma fase hipoandrogênica, por estilo de vida, por medicamentos, seja o que for, já foi explanado aqui para vocês. Isso impulsiona nossa vida sexual, nossa qualidade de vida para baixo, mas também pode levar a uma infertilidade, sendo que a parte da espermatogênese depende da testosterona. Não existe um protocolo ouro, mas dos mais aceitos, o bom e velho clomipheno apareceu, sumiu e reapareceu. Qual que é o benefício dele? Ele impulsiona muito o FSH e pouco a testosterona. Normalmente, quando você usa o clomipheno, ajuda um pouco o clomipheno, porque o clomipheno não vai impulsionar muito a testosterona. O HCG é uma fórmula muito importante. HCG sozinho, ele deve ser usado quando você tem bloqueios, por exemplo, de anabolizante. É uma boa ideia. Mas o clomipheno, com associação com o HCG, é muito bom. Os inibidores da aromatase são excelentes. Então, já uns 5 anos atrás, eu publiquei o primeiro trabalho com inibidor da aromatase aqui no Brasil. Ele é excelente, principalmente quando a gente tem as inversões, né? A testosterona ela cai, são pacientes obesos, como o Caio falou, desdobramento, estrogênio. Mas ela tem o seguinte, tem um efeito colateral, a libido vai a zero em boa parte dos pacientes. Então é um contrassenso, você quer que ele namore e você joga a libido dele para baixo. Então precisa tomar um pouquinho de cuidado quando você indica isso. É simples porque é via oral. E por último, os usos das gonadotrofinas. Não existe um tratamento gold standard, mas se eu tivesse que escolher sem fazer conta, que é onde entra, é caro o tratamento, você substituir o eixo é o melhor. Você pode substituir o eixo baixando o seu eixo, desligando, usando uma medicação, por exemplo, como se fosse para câncer de próstata, que é os leuprolides da vida, e depois substituir, ou não, você simplesmente implementar. Os resultados parecem ser melhores. Jamais tratar um casal sem informação feminina. Jamais. A gravidez, ela não é feita, o timing da gravidez não é do homem, é da mulher. Então, se você denota 3, 6 meses por um desbloqueio de uma testosterona, perdão, de um anabolizante, você pode perder aquele timing necessário que a mulher tinha, aquele tempo que ela tinha para engravidar, você fez errado. Então, tem que ter um ginecologista, tem que ter uma informação. É importante pensar no fator econômico, porque existem medicamentos muito caros. Agora, existe uma segunda onda, então, venho de muito tempo na reprodução assistida, nós, urologistas, estamos entrando mesmo no tratamento da infertilidade, já na fertilização in vitro. Nós estamos tratando para a fertilização in vitro, não só para a gravidez em casa. Então, vale a pena tratar alguns pacientes para aumentar o potencial da fertilização in vitro? Sim, vale muito. E, por último, a fragmentação do DNA. A fragmentação do DNA nada mais é que uma fita danificada que vai encontrar uma fita do óvulo. Lembra bem disso. Esse dano não deixa em que a cascata genética ocorra de forma correta. Existem algumas terapêuticas, sim. O próprio Sandro Esteves já publicou captar espermatozoide dentro do testículo. Essa é uma teoria bem antiga que está bastante em voga agora. Nós mesmos e os italianos usamos, eu usei antibiótico anti-inflamatório. Nós tivemos 86% de melhoria, com 79% desses pacientes zeraram, ficaram normais. Por quê? A busca do espermatozoide dentro do testículo é evitar a passagem pelo epidídimo e próstata, aonde teria um possível potencial inflamatório. Os italianos já usaram o corticoide, no mesmo princípio. Vitaminas. As vitaminas, todo mundo está dando, né? Até que recentemente, eu estou dizendo recentemente mesmo, ou é janeiro, ou é fevereiro, saiu na JAMA um trabalho em que diz que o uso excessivo de vitamina fragmenta mais o sêmen. Acho que tem que ser usado, mas eu não sei te dizer o padrão. Nós sentamos no Brasileiro de Reprodução Assistida, 4 médicos, cada um dava uma fórmula específica. Então, não sabemos ainda é praticamente o que se usa, mas excessos pode danificar. Varicocele, sim, quando a gente tem
uma monta grande e quando a gente tem erro seminal. Varicocele ser tratada sem erro seminal, sem espermograma alterado ou fragmentação em DNA, não. Obesidade, tabagismo, estilo de vida, todos eles tratam a fragmentação de DNA. A varicocele, ela precisa ser lembrada porque ela altera qualquer parâmetro, quantidade, motilidade, formato, DNA, fragmentação. Então, assim, ela tem um dano devastador para o testículo. Existe um pensamento, se o paciente que é fértil nesse momento e tem varicocele, se ele estará fértil daqui 10 anos. Então, a fertilidade ou a infertilidade pode ser ocasional. Então, esse paciente, a gente tem esse dado porque 80% dos pacientes que não engravidam numa segunda tentativa, ou seja, ele tem um filho, depois não consegue engravidar, o causador é varicocele. Ele faz filho aos 25, aos 35 ele não consegue engravidar. Então, ele era fértil e se tornou infértil. Então, a varicocele pode ser uma coisa ocasional. E é importante em que a gente tenha algumas coisas. O gold standard é a microcirurgia. Não dá para a gente fugir disso. Tá? Então, já foi feito comparativo com embolização, já foi feito comparativo com técnicas mais superiores, e realmente o uso do microscópio é um diferencial bastante grande. A zoospermia, você se baseia na zoospermia conforme a etiologia dela. Se ela é uma zoospermia obstrutiva, a gente pode ir para técnicas mais leves, mais simples. Porque toda vez que eu tenho uma zoospermia obstrutiva, eu tenho certeza que toda a cascata foi feita corretamente e ela está estocada em algum lugar. Eu posso optar por uma técnica microcirúrgica de maior monta financeira para canular o epidídimo e extrair uma grande quantidade. Essa técnica ela é muito usada, principalmente se você quiser fazer essa captação durante uma própria reversão de vasectomia. Mas ela não é a mais usada. A mais usada, nos casos de vasectomia, a genesia dos deferentes, cirurgias de hérnia ou alguma iatrogenia, é a punção. O PESA, a punção de epidídimo, extração dos espermatozoides. Quando eu não tenho a espermatogênese completa, e eu começo a trabalhar com testículos pequenos, testículos com FSH alto, testículos que tiveram agressão de criptorquidia, quimioterapia, alguma coisa de maior monta, cirurgias, eu tenho que abordar esse testículo ou com uma punção e retirar os túbulos, o PESA, ou biopsiar esse testículo. A biópsia de testículo, ela é extremamente popular. É muito simples e muito efetiva. Porém, existe uma crítica em relação a isso, que é aonde que eu estou retirando esse material? Será que eu teria aqui ou teria espermatozoide mais para baixo se eu não encontrei? Foi diante disso em que uma técnica desenvolvida em Nova York trouxe a microtese, onde eu acho os túbulos engurgitados e eu tenho uma biópsia dirigida. Ele tem resultados superiores, a gente tem uma capacidade de encontrar espermatozoides em 60% das vezes, mesmo em casos bastante crassos. Então, o quão mais danificado é esse testículo, mais eu vou agredir esse testículo. Então, fica aí uma regrinha para vocês, entre o obstrutivo ou não. Por último, a reversão de vasectomia. Não tem muito para se explicar. Eu acho que tem que ser sempre lembrado as normativas de indicação disso. Ele é uma técnica microcirúrgica, ele é uma técnica que ele tem bons resultados quanto menor o tempo da vasectomia. Ele jamais pode ser indicado sem a investigação da mulher. Reverter uma vasectomia com uma obstrução tubar é um erro, você entender isso. E reverter uma vasectomia pode ter um efeito tardio. Esse efeito tardio pode ser o fim do tempo reprodutivo de uma mulher. Aqui eu deixo quase que um recado.
Essa é uma tecnologia que chama time-lapse. Ele vai fotografando os embriões conforme eles se desenvolvem. Ou seja, eu já joguei o espermatozoide lá dentro, ele está se desenvolvendo e eu torço por ele. Eu torço que ele faça o que esse embrião vai fazer, que é chamado de hatching. Ele já vai expor o material dele para fora. Esse embrião tem um prognóstico melhor do que esse aqui. Mas como é que eu consigo fazer isso? Na verdade, eu não consigo. Eu tenho que preparar o paciente antes. Cada vez mais a gente vem trabalhando dentro das clínicas, tentando melhorar os resultados. Obrigado.